Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fala Turismo. Hoje nós vamos falar sobre destinos turísticos inteligentes e para falar sobre isso nós trouxemos dois convidados de peso, um pesquisador e uma consultora. Vamos começar falando com Marta Poggi, que vai falar com a gente de forma online. Ela que é palestrante, é consultora, especialista em inovação e tem sido uma referência no nosso país sobre inovação no turismo. Olá, Marta, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui conosco. Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que eu adoro, que é destinos turísticos inteligentes. Vamos bater um papo. Boa tarde. Gostoso. Isso, um assunto muito bom, um assunto que tem despertado o interesse de muita gente, né? E aí eu queria que você começasse explicando para quem ainda não conhece o que é isso, o que seria um destino turístico inteligente. Destino turístico inteligente é um destino que usa a tecnologia para interagir e integrar melhor, né, todos os seus serviços turísticos com os visitantes e também com a população que mora naquele local. É uma metodologia criada pela Segitur, né, que é um órgão espanhol, em 2012, e ela visa, né, trabalhar com planejamento de destinos com base em 5 pilares, que são sustentabilidade, acessibilidade, tecnologia, inovação, que pode ser tecnológica ou não, e governança, né, que é assim, o coração de todo projeto, de todo planejamento, assim, que é um pouco mais complexo, para a gente conseguir desenvolver o turismo sustentável em qualquer destino. Muito bom, então é bom dar esse esclarecimento, né, para quem está assistindo esse vídeo justamente para aprender um pouco. Marta, a gente sabe que com o avanço das novas tecnologias, né, então está todo mundo muito conectado, tudo acesso facilitado a tudo, ninguém consegue esperar mais, não é? E no turismo não é diferente, né? Então você, como especialista em inovação, queria que você falasse um pouquinho sobre essa necessidade, né, de tornar um destino inteligente. Por que a gente está discutindo isso? Por que isso é tão importante, né? Então, antes da pandemia, a gente já vinha num processo de transformação digital, não só no turismo, mas em todos os segmentos, né? E aí a tecnologia melhorando a experiência, né, do viajante e também sendo um meio para a gente trabalhar melhor a gestão e planejamento dos destinos, né? Ela ficou ainda mais importante com essa aceleração da transformação digital que a gente viveu durante a pandemia. Então, como a gente também não tem recursos financeiros, assim, a rodo, né, para a gente poder trabalhar os nossos destinos, a tecnologia com dados, por exemplo, ela ajuda a otimizar, né, esses recursos para saber aonde que a gente aloca, qual mercado que a gente investe, como a gente usa para trazer o consumidor, né, que nos interessa, aquele viajante que é o ideal para o meu destino, que tem um perfil de acordo com a oferta que eu disponibilizo naquele destino, como que a gente melhora também a sustentabilidade, enfim, né, a gente tem visto que a tecnologia ela é um meio, né, ela não é o fim, a gente não aposta no destino inteligente para ter mais tecnologia, ao contrário, a gente usa a tecnologia para usar melhor os nossos recursos, para conservar melhor o nosso meio ambiente, para cuidar melhor das nossas comunidades, para oferecer melhores experiências para o turista, para tomar melhores decisões, né? Então, a tecnologia é um meio, eu acho que é isso que é legal da gente frisar, porque muita gente acha que, eu vou fazer um site, redes sociais, vou colocar um chatbot e está tudo certo. Não faz sentido se for só isso, né? Então, a gente precisa entender para onde que a gente quer ir e como a gente faz para chegar lá. Então, a tecnologia seria tipo um avião, um trem-bala, né, o que for ali, o veículo que vai permitir que a gente chegue àquele destino tão sonhado. É toda a experiência, né? Porque, na verdade, a experiência com o destino não começa com o deslocamento, né? Já começa bem antes. Então, toda essa experiência envolve toda essa tecnologia, né? Exatamente, e nós, depois da pandemia, ficamos ainda mais conectados, mais digitalizados, a gente não tem paciência para as empresas que não têm uma boa presença online, né? A gente tem preguiça de pegar o telefone e ligar para uma empresa, ou escolher um destino de férias em função de outras mídias que não são essas digitais.
Então, é importante que a gente entenda que não é uma opção, né? Assim, não é uma opção trabalhar com o virtual. A gente está aí falando agora já de metaverso, né? Como que a gente usa a realidade virtual, realidade aumentada para melhorar a experiência, para dar uma espécie de amostra grátis para o nosso turista. Então, é um caminho sem volta. E quanto mais rápido a gente entender isso e quanto mais rápido a gente começar a usar algumas dessas ferramentas para a gente cuidar melhor dos destinos ou de cada marca, né, de cada empresa, melhor, mais competitividade a gente ganha. Se antecipar, né, Marta? Exato. Mas aí exato. Eu já quero ir para minha maior curiosidade. Me fala, para você hoje, no Brasil, qual é a referência que a gente tem? Qual a cidade, o destino, referência hoje? Estou falando do Brasil, né? Brasil, a gente tem, o ano passado, o Ministério do Turismo, em parceria com o Instituto Ciudades del Futuro, da Argentina, adaptou essa metodologia espanhola para aplicar em 10 destinos pilotos. São destinos que foram escolhidos em função de alguns critérios. Eu não cheguei a ver esses planos de transformação, mas na região Nordeste, por exemplo, tem Salvador e Recife, eu acho. Isso. No Sudeste, Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Curitiba, eu acho que Curitiba é a nossa melhor referência em termos de destinos turísticos inteligentes, porque é um destino que já vem trabalhando com essa metodologia, com uma governança bem legal, né? O SEBRAE, a iniciativa privada e o próprio setor público já vem trabalhando já há alguns anos. Então, o projeto do Ministério, assim, veio dar mais gás para Curitiba como um destino inteligente. Mas eu voltei recentemente de uma missão técnica de Medellín, né, que é o segundo destino inteligente certificado pela Segitur fora da Espanha, né, então grande mérito. A gente tem Tequila no México e Medellín, e agora também Bogotá. E é incrível o que a cidade fez, como a cidade estabeleceu políticas públicas há 3 décadas atrás, já com foco em ciência, tecnologia e inovação, e não só para o turismo, mas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E aí trabalhar com destino turístico inteligente foi uma decorrência. Então, é importante a gente falar assim que todas essas ferramentas, todos esses essas ferramentas que a gente tem aí disponíveis, elas são incríveis para o turismo, claro, mas antes de tudo elas têm que também visar a vida de quem mora naquele destino, né? Não faz muito sentido se a gente trabalhar para receber bem o viajante e contribuir ali para uma piora na qualidade de vida dos moradores. Que bom, Marta, era uma curiosidade minha mesmo, tá? Marta, sei que você vai precisar sair, que você tem outro compromisso, e aí, mas antes de você sair, eu queria que você desse um conselho, por exemplo. A gente sabe que tem alguns gestores que eles querem, né, tornar o seu destino um destino turístico inteligente. E aí, qual conselho você daria para esses gestores? Que orientação você daria para eles no momento? Acho que é legal a gente falar que tem um edital aberto aí do SEBRAE em parceria com o Banco Mundial para selecionar mais 10 cidades, né? E que serão contempladas aí com esse projeto, com esses recursos. Mas independente de ser contemplado ou não, eu acho que o gestor do destino precisa pensar, fazer a lição de casa no sentido para onde que a gente quer ir, né? Qual é o nosso planejamento, como que a gente vai se diferenciar dos demais destinos, o que a gente faz melhor do que os outros, e aí sim pensar em entender aonde que é o nosso principal desafio, se é em termos de sustentabilidade, se é em termos de uso de tecnologia, se a gente tem dados para tomar decisão, né, para estabelecer aí algumas prioridades. Esses pilares do DTI, eles não são,
assim, não são novos, né? Eles não são tendências. Essa metodologia foi criada há 10 anos atrás, mas eu chamo atenção para o fato de que depois da pandemia a gente viu como eles ficaram ainda mais importantes, né? A gente entendeu toda a importância daquele movimento compre do pequeno, de cuidar das nossas pessoas. Hoje todas as grandes empresas estão falando de ESG, né? Sustentabilidade. Então, e a tecnologia como uma ferramenta para aumentar a produtividade e até permitir a sobrevivência, não só aumentar a competitividade no mercado, mas permitir a sobrevivência dos negócios nesse ambiente que está cada vez mais competitivo. Obrigada, Marta. Foi muito bom ter você aqui, mesmo que com pouco tempo, né? Esperamos tê-la aqui, talvez, quem sabe, presencialmente. Quem sabe? Vai ser um prazer. A menos que a gente atrapalhe suas férias, né? Que eu soube que você tá vindo. As férias não valem. As férias não valem. Bom, mas obrigada, Marta. Obrigada, gente. Prazer em conhecê-los. Marta, obrigada. E será um prazer conhecer você pessoalmente, viu? Obrigada, igualmente. Conte conosco. Tchau. Bom, e para continuar, né, nós tínhamos pouco tempo com a Marta aqui, aproveitamos o pouco tempo que tínhamos, mas temos que apresentar o nosso outro convidado, que é o Tiago Veloso, né, Boa Tiago? tarde. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Dani. Obrigado, Megnano, pelo convite. O Tiago, ele é pesquisador, né, ele é doutorando em turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele atualmente se dedica a pesquisas sobre destinos turísticos inteligentes e maturidade digital em empresas do setor do turismo, né, Tiago? Isso. E você tem também um canal? Você tem um canal falando sobre isso? Tenho. A gente está nas redes também, o Turismo 4.0. Inclusive é o mesmo nome da Câmara, que foi criada lá no Ministério para discutir um pouco dessa transformação digital no turismo, discutir o que é que está acontecendo e como as empresas e as pessoas podem refletir sobre esses impactos, o quanto a tecnologia tem transformado essa relação do turismo com seus consumidores. Sim. E para a gente iniciar, né, esse bate-papo aqui de forma mais tranquila, eu queria que você falasse um pouco, porque a Marta Poggi, ela chegou a falar sobre a questão do Sebrae, né? A gente sabe que o Ministério do Turismo está muito envolvido nessa questão dos destinos turísticos inteligentes. E aí eu queria que você falasse como é que tem sido esse trabalho do Sebrae, do Ministério do Turismo, até para caso tenha algum gestor, né, que queira saber quais são os caminhos. E falar um pouquinho do edital, que eu acho que é bem importante, né? Eu acho que tem duas coisas, assim. É importante o Ministério ter começado a discutir isso, acho que é um grande passo que a gente tem aqui no Brasil, a gente conseguir trazer para a realidade nacional essa discussão. O trabalho que o Ministério fez foi muito bom, ele abriu a Câmara, ele instituiu, né, a Câmara 4.0, o Turismo 4.0, trouxe empresários e academia e setor público para discutir políticas e discutir como é que poderia fazer para se desenvolver no Brasil os destinos turísticos inteligentes. E aí, o trabalho do Ministério, basicamente, pegou a metodologia do Segitur, que é uma metodologia, como a Marta disse, tem mais de 10 anos já, trouxe junto com a entidade da Argentina, começou a discutir como é que a gente poderia adaptar aqui para o Brasil. E aí, daí surge o modelo brasileiro, surge uma metodologia que a gente tem nacional agora, que tem uma série de critérios. E aí, como a gente se baseou na metodologia da Espanha, a gente tem metodologia da Espanha, a Marta falou, ela tem 5 pilares, a nossa agora tem 9 pilares, a gente amplia a atuação e o olhar para o que é o desenvolvimento do destino turístico inteligente e como é que deve ser feito e para que seja feito de uma forma mais ampla e mais, acho que até um olhar mais sustentável para a questão. E aí, agora, eles encerraram, né? Eles fizeram essa metodologia, fizeram essa adaptação. Até mais cuidadoso, né? Que aumentou. Isso. Passa a ser mais cuidadoso porque tem mais atenção, tem atenção a mais pontos, né? São mais de 100 critérios que tem na metodologia do DTI do Brasil, com 9 pilares, incluiu a questão de segurança, que é uma questão que surgiu com a pandemia, né? A questão de segurança sanitária, segurança também de atrativos e atrações. Acho que algumas temáticas vieram surgindo no Brasil. A gente discute muito a questão do transporte público e de mobilidade, e aí também é um eixo norteador que foi inserido na metodologia aqui no Brasil. Então, acho que é a adaptação mesmo. Você pega, que é o que a gente poderia criticar, né? Como é que a gente pega um modelo da Espanha e quer aplicar igualmente aqui no Brasil, onde a gente tem outra realidade completamente diferente. Então,
passou-se a analisar e a discutir esse modelo e tentar trazer para a realidade do Brasil o que seria possível. Tanto que, me corrija se eu estiver errada, mas foi feito com uma cidade em cada região justamente por conta disso, né? Por conta da cultura continental que nós temos no Brasil. Então, cada região, a aplicabilidade seria diferente. Então, para poder adaptar isso para o Brasil, foi feito isso. Isso. Foram duas localidades de cada região. Então, 2 do Norte, 2 do Nordeste, 2 do Sul, 2 do Sudeste, 2 do Centro-Oeste. São as 10 selecionadas que passaram por esse trabalho e que estão desenvolvendo também, né? Teve agora, mês passado, foram reconhecidas como destinos turísticos inteligentes em transformação. E aí, a pergunta que Dani fez no começo para Marta, a referência aqui no Brasil, a gente diz muito, aqui no Brasil a gente ainda não tem um destino turístico inteligente, vamos dizer assim, propriamente dito, totalmente estruturado. Está em transformação. Estão em transformação. A gente está começando esse processo de discutir, de construir, de entender como é que ele pode se desenvolver. Acho que Porém, muito bem aceito, ou não? Me fala. Tem sido bem aceito. Não tem resistência. Porque brasileiro às vezes tem uma resistênciazinha, né? Com algumas mudanças, transformações. Sempre tem, mas eu acho que assim, acho que hoje a gente está num momento que a gente viveu essa transformação digital. A gente, querendo ou não, a pandemia teve todas as dificuldades que a gente vivenciou. E a tecnologia foi um meio que a gente encontrou para socializar. Porque eu digo assim, quando você fala, tem alguns pilares, e a tecnologia é um dos meios, quando eu falo em resistência, seriam, no geralzão mesmo, assim. A tecnologia a gente sabe que não pode ter mais resistência, não, né? Mas ainda tem, viu? Ainda né? tem. Acho que tecnologia principalmente, porque os outros pilares são pilares que a gente já está, quem está discutindo governança e desenvolvimento turístico já está olhando, que é sustentabilidade. Hoje a gente não pode pensar em fazer nada sem pensar na sustentabilidade. Exatamente. E aí, como Marta trouxe, é interessante a gente pensar que o destino turístico inteligente ele tem que trazer a tecnologia para servir de meio para que a gente possa ter uma experiência turística melhor, mais adequada e também uma população local mais satisfeita com a atividade turística. O benefício final tem um olhar para o turista de melhorar aquela experiência, deixar mais fácil, mais prática, mais rápida, mais atualizada, digamos assim, mais contemporânea, mas também tem um olhar para a comunidade local. A gente não pode simplesmente chegar e, numa metodologia de destino turístico inteligente, você não olhar para a população local, não olhar para o meio ambiente, não ter esse cuidado. Inclusive, um dos pilares é a acessibilidade. Então, você olhar para experiências acessíveis. Como é que eu posso utilizar a tecnologia para tornar aquela experiência mais acessível para quem tem uma deficiência, uma mobilidade reduzida ou qualquer outra coisa? Como é que a gente pode fazer também? Ela comentou sobre Medellín. Eu tenho 2 sobrinhas que moram em Medellín. E elas são adolescentes, têm 17 anos. Mas a gente estava discutindo esse assunto, falando como foi a transformação de Medellín. Eu não li 100%, até peguei algumas matérias, alguns artigos para dar uma lida, mas eu não tive tempo, né? Tem que confessar isso. Mas quando ela comentou agora, me deu mais curiosidade. Eu vou reabrir para ler mais sobre isso, porque minhas sobrinhas de 17 anos lá já comentam sobre isso. E essa questão da acessibilidade, né? Você poderia dar algum exemplo para a gente como funciona isso? Tem algumas possibilidades, assim, as pessoas começam a pensar a ideia, e aí uma coisa que é interessante é que a metodologia que o Ministério desenvolveu e adaptou para a gente, para o Brasil, ela é muito ampla, digamos assim, ela não fecha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. O comitê gestor, a governança precisa decidir quais são os elementos mais importantes, quais são os elementos que vão ser desenvolvidos, mas é importante, então, lá no eixo de acessibilidade, avaliar as atrações e os atrativos turísticos, eles são acessíveis? Tem ações de acessibilidade? E não é só... E aí, um olhar para a acessibilidade ampla, a acessibilidade física, mas também para outros tipos de deficiência. Então, você poder, uma pessoa que tem mobilidade reduzida e não pode acessar um lugar, você conseguir utilizar tecnologia de realidade virtual e aumentada para proporcionar aquela realidade para aquela pessoa. Pessoa que tem uma dificuldade de uma mobilidade reduzida também, você tem um desenvolvimento, que já tem alguns projetos aqui no Brasil, de você desenvolver uma cadeira de roda aquática que a pessoa possa entrar no mar, acessar a praia e ter aquela vivência que, às vezes, para a gente é tão comum e para eles... transformador, é o que muda. Experiências sensoriais também.
Isso, experiências sensoriais, você conseguir utilizar da tecnologia para desenvolver e proporcionar essas experiências. E viva também. a tecnologia e o metaverso. Metaverso vem aí. Uma coisa interessante que a gente tem que pensar, que é importante a gente trazer essa discussão agora, porque a gente está vivendo agora a chegada do 5G, né? E espera-se o que a gente há 2, 3 anos falava, quando chegar o 5G, quando melhorar a velocidade da internet. E hoje a gente está vivenciando isso. Então, essa implantação do 5G também tem possibilidade de fazer uma grande transformação em algumas experiências, por conta principalmente da velocidade. Como a gente tinha uma infraestrutura de acesso à internet ainda muito, muito ruim e lenta, muitas vezes a gente tentava, às vezes até o básico mesmo, algumas redes sociais, alguma coisa não fica sem sinal, não pega, não carrega, demora. A ideia é que com 5G a gente não tenha mais esse tipo de problema e a gente consiga ter uma outra experiência com a velocidade de carregamento de internet. Então, para soluções, principalmente de realidade aumentada e virtual, vai ser uma tecnologia que eu acho que vem impactar. E existe algumas características básicas, né, que uma cidade precisa ter para começar a pensar em ser um destino turístico inteligente, né? Porque às vezes pode ser que um gestor está assistindo, vamos trazer essa novidade para cá, mas o que é que uma cidade precisa ter assim, para começar a pensar em se transformar nesse tipo de destino? Essa é uma grande discussão. Por quê? Em teoria, e aí teoricamente trazendo um pouco da academia, o destino turístico inteligente, o conceito, a ideia, nasce das cidades inteligentes. Então, em teoria, para você ter um destino turístico inteligente, você precisa ter uma cidade inteligente. E o que seria uma cidade inteligente? Uma cidade que se utiliza da tecnologia, que usa ferramentas da tecnologia para melhorar a sua governança, melhorar a sua gestão, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí, quando a gente olha para o turismo, a gente meio que adapta isso. Então, um destino turístico inteligente, a gente precisa utilizar da tecnologia para melhorar a experiência do usuário, melhorar a governança, a sustentabilidade e gestão do destino e também melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram ali. E aí, para você pensar em chegar lá, você precisa ter não teria nem que são requisitos mínimos, mas você precisa ter uma instância de governança. Você já precisa ter uma instância de governança que funcione. A gente já identificou no turismo, tem estudos e empiricamente já comprovam que a gestão do turismo tem que ser uma gestão participativa, tem que ser uma gestão com a gestão pública, gestão privada, entidades, academia, entidades do terceiro setor que consigam conduzir essa gestão, para que a gente saia de uma gestão local, municipal ou nacional atrelada somente a planos políticos. Então, a gente precisa dessas instâncias. Acho que, inclusive, é um dos critérios para o edital do Sebrae. Você precisa ter a governança, o conselho, geralmente aqui no Brasil são os CONTURs, o Conselho de Turismo. Sim. Você precisa ter ele já instituído, já homologado, já funcionando no município. Você precisa ter alguns... Para o edital do Sebrae, inclusive, agora você vai precisar ter... algum direcionamento de recursos, já um fundo municipal de turismo, um fundo local de investimento, um fundo de incentivo ao turismo. Mas, essencialmente, também é importante que, além do comitê, o gestor público, a pessoa que é responsável, ela tenha o interesse, a vontade e a disponibilidade de investir nesse desenvolvimento. Não adianta só as empresas quererem, só uma ou outra empresa querer desenvolver, o conselho querer, se a gestão pública, que é a principal provedora de infraestrutura, de soluções, de investimento, possa promover isso, sabe? Possa comprar a ideia de dizer, vamos investir. Um não faz nada só. É um conjunto. Não tem como fazer só. Se não tiver todos apoiando ali, não tem como você sair do lugar, teoricamente. Na verdade, essa é a vida nossa, né? A gente não vive só. Então, a gente sempre está dependendo um do outro. Bom. A gente sempre pensa em inovação. As pessoas, quando falam em inovação, sempre acabam associando muito à tecnologia, né? E a gente falando sobre destinos turísticos inteligentes, a gente fica sempre no foco da tecnologia. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da inovação disso, um pouco fora dessa tecnologia, né? Como você falou, tem a questão da sensibilidade também que envolve, né? Então, infraestrutura? Um pouco além disso. Até porque nós vivemos, apesar de toda essa transformação digital, nós vivemos nessa era de busca por humanização, né? E não foi, além de não ter sido deixada de lado, mas há essa necessidade de busca por humanização, até porque nós não vivemos só com a tecnologia, não adianta, né? Por mais que estejamos aí pensando no metaverso, mas a gente sabe que ninguém vai aguentar ficar
nesse tipo de interação há muito tempo, a gente precisa desse contato. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o DTI nesse âmbito, né? O que é o DTI além da tecnologia? É importante a gente entender que tanto quando a gente fala de transformação digital, de DTI, de Destino Turístico Inteligente, a gente tem que olhar para a tecnologia enquanto instrumento, enquanto ferramenta, ela é meio. E aí você fala, inovação. Às vezes a gente não precisa criar uma coisa nova. E aí, a partir da inovação, a gente pensar isso. O que é que já existe que eu posso trazer para o meu destino, que eu posso utilizar no meu destino? Coisas que às vezes é mais simples de fazer, mais barato de fazer, é possível de fazer diante da minha realidade, e eu posso trazer e inovar no meu destino, inovar na minha empresa e trazer alguma coisa que um outro setor, um outro destino, num outro lugar está sendo feito, e não necessariamente inventar. A gente precisa tirar um pouquinho essa ideia também que são as inovações disruptivas. Tem que ser um negócio, eu tenho que inventar um novo celular. Não. Tem que refazer a roda. A gente às vezes Mulenganho tem um conceito muito, muito interessante, que é você conseguir olhar para as coisas e combiná-las. Ele fala que... Combinatividade. Exatamente. Além da criatividade, o mais importante é a combinatividade. Você conseguir ver duas coisas diferentes e combiná-las. E aí são coisas que já existem e você está criando coisas novas, que é muito, muito legal trazer esse olhar da inovação e da combinatividade para o Destino Turístico Inteligente. Nem tudo é tecnologia. Tecnologia não vai resolver tudo se não tiver gestão, se não tiver olhar para sustentabilidade, se não tiver um olhar... Querer fazer, se não tiver um olhar para a população local também. Não é só ser melhor para o turista ou para o empresário, mas tem que ser melhor também para a comunidade local, a comunidade que está recebendo, para você poder ter uma experiência mais adequada, em uma gestão melhor. Acho que o grande passo do Destino Turístico Inteligente primeiro, é você ter um olhar contemporâneo da gestão do turismo. Hoje a gente tem as ferramentas que possibilitam, que antigamente, 15, 20 anos atrás, eu não conseguiria saber quantas pessoas tem hoje na praia de Tambaú, por exemplo, agora. Mas hoje eu já tenho tecnologias suficientes que é possível eu ter uma predição mais ou menos de quantas pessoas, ou do volume de pessoas, se tem mais gente, se tem menos gente. Então, ter essas possibilidades. Hoje, querendo ou não, com a vida digital que a gente tem, a primeira coisa que a gente pega quando acorda é o celular, a última coisa que a gente pega antes de dormir é o celular. A gente vai deixando o que a gente chama de rastro digital. Então, a partir desse rastro digital, dessas informações que a gente tem ali, tem uma enormidade de possibilidade de informações que a gente pode analisar, estudar e entender para a gente ter uma melhor gestão. E aí vai em muitos aspectos, em vários aspectos, para a gente poder entender e pensar o destino turístico de uma forma melhor. Entender que a pessoa, quando faz um passeio, quando volta, o que é que ela gosta de fazer, o que geralmente ela faz, começar a entender essa experiência do usuário, que a gente ainda é uma temática muito recente dentro da atividade turística, entender essa experiência como um todo e ir melhorando. Não é só passeio, restaurante e hotel. A gente precisa entender como esse turista ele se comporta e vivencia a atividade turística no meu destino e como é que com tecnologia eu posso entender isso e tomar decisões que possam melhorar tanto a experiência do turista quanto a da comunidade. Aí você falou uma coisa interessante, que é o olhar contemporâneo, né? Você tem um olhar contemporâneo para tudo que você vai estar fazendo. E quando a gente inova, na verdade, a gente tem que parar para pensar como já tem sido feito e como a gente pode fazer aquela mesma coisa de forma diferente, de uma forma que traga uma experiência melhor, uma facilidade, né? No nosso caso, que a gente está falando sobre DTI, sobre o turista, né? E aí pensar na experiência dele. Claro que também na experiência de quem vive na cidade, que isso é muito importante, mas pensando na experiência do turista, pensar no comportamento dele de consumo, na jornada de compra, né, em tudo isso. E aí eu queria saber de você, há algum trabalho feito para sensibilização de quem trabalha no turismo? No momento em que vai pensar em um destino, para ser um destino turístico inteligente, precisa desse trabalho de sensibilização com quem trabalha, para ter esse olhar? Na verdade, entra muito no espectro além das ações que se precisa ter de governança local, da localidade se entender enquanto destino turístico inteligente, e aí vai passar em capacitação de mão de obra, tanto mão de obra que opera e que trabalha no turismo, mas capacitação dos empresários também para entender o que é que eles podem fazer, capacitação dos gestores e identificação dessas oportunidades ainda é muito novo, mas a gente precisa ter um olhar para isso. E
A gente falando aqui já um pouco sobre isso, é desmistificar isso. Às vezes não é só a tecnologia, isso não é humano. Preciso que a pessoa que faz a condução lá do passeio, ela entenda e compreenda minimamente um pouco sobre a experiência do usuário, sobre como é que aquele turista chega para ele, e como é que ele pode otimizar aquela relação com ele. E aí, às vezes, a prática acaba se sobrepondo, né? E partindo na frente, porque a gente aprende fazendo, a gente vai fazendo e vai aprendendo. Então, a gente já vê hoje muitos guias que fazem isso. Faz um vídeo no YouTube, tem um canal no YouTube, no Instagram, ele vende seus passeios de uma forma diferente. Você não precisa mais esperar o turista chegar na localidade e passar por você ou você abordar ele no aeroporto. Você já pode ter um canal no Instagram, você pode ter um canal no YouTube, onde você apresenta os passeios que você faz e as pessoas já entram em contato, já conhece seu trabalho, já conhece seu serviço, já entra em contato. Então, às vezes, a gente já faz muita coisa, sabe? A gente já tá fazendo muita coisa. Acho que a gente precisa avançar mais em questões de governança e planejamento. A gente precisa ter um olhar melhor das instâncias de governança sobre como está o destino turístico como um todo, as movimentações, os fluxos de turistas dentro do destino e de onde vêm, quando chegam, quando saem, como é que a gente pode melhorar isso? Nós podemos considerar como uma metodologia ou não seria metodologia? Destinos turísticos inteligentes? Sim. Eu acho que existe a metodologia, um procedimento, existem critérios, requisitos e normas, você precisa cumprir, desde de como foi pensado lá na Espanha, e aí a entidade que pensou, o Segitur, pensou desta forma, são normas quase padrão de qualidade, sabe? O ISO nosso, eles têm que é o UNE, então são normas que precisam ser cumpridas. O Brasil seguiu esse modelo, ele divulgou recentemente, mês passado, a metodologia, então são requisitos que você precisa ter e precisa cumprir. Então sim, é uma metodologia, mas o que a gente vê enquanto prática. Mas eu acredito muito mais que é um conceito, uma forma da gente compreender o turismo de forma contemporânea. Como e aí acho que puxando um pouquinho de sardinha, como eu vou além do destino turístico inteligente. A gente está vivendo uma vida muito tecnológica. A tecnologia, de forma geral, ela tem permeado vários aspectos da vida da gente. Castel já falava isso desde 2009, que a gente ia chegar numa sociedade em rede, viver numa sociedade em rede, que ia ter um impacto muito grande dessas novas tecnologias, das tecnologias digitais. Então, é uma forma de ver o destino turístico. A gente não pode dissociar, sabe? Não tem como olhar para o destino turístico e não pensar como é que eu vou facilitar o acesso à internet, como é que eu vou fazer com que as pessoas encontrem um restaurante mais fácil, comprem o ingresso do teatro mais facilmente, peçam um transporte de forma fácil. Eu preciso disponibilizar, é o que a gente está vivendo. Acho que a Marta, quando trouxe, comenta ali, quando fala, a pandemia, ela acelerou muita coisa. Então, tem estudos que falam que acelerou em 10 anos, né? Mas todo destino, ele pode ser inteligente? Basta querer? Desenvolvendo infraestrutura suficiente para isso, acredito que sim. Se ele não conseguir chegar a ser um destino turístico inteligente, ele pode ter experiências turísticas inteligentes. Evoluiu, né? Se ele não chegar a ser, ele pelo menos evoluiu. Basta ele querer. Criou experiências. Criou experiência. Pensar nas experiências inteligentes. Como é que eu posso fazer isso de uma forma que eu melhore e desenvolva mais o meu destino nesse sentido, em gerar inteligência. A gente fala muito hoje, acho que das questões de destinos turísticos inteligentes, quando a gente implantar essa metodologia, a gente ter os comitês, uma das questões da governança é ter sistema de gerenciamento de dados. Acho que vai ser o grande passo a gente conseguir ter gestão de dados sobre o turismo, que hoje ainda é uma falha no Brasil, a gente ainda tem muita dificuldade de acessar dados, de ter certeza de dados. Vai ser o grande benefício, sabe? A gente conseguir, diante das soluções tecnológicas que a gente tem de Big Data e de análise de dados, a gente conseguir ter essas informações, analisar e ver como é que a gente pode atuar. Acho que é questão muito de gestão. Mas eu gostaria até de fazer o contraponto aqui. Não necessariamente todo destino tem que ser inteligente. Sim. Ele precisa entender a sua realidade, precisa entender o que é que ele faz,
qual é o turista que ele atrai, qual é a estrutura que ele tem, qual é a experiência que ele proporciona, para entender se faz sentido para ele. Sabe? Se você tem um destino onde a sua identidade é um lugar muito mais de descanso, de desconexão, de você poder ir e não precisar estar no celular o tempo todo, que hoje é um problema, a gente vai chegar nesse sentimento de que as pessoas não vão querer viajar e não querem usar celular. Eu quero viajar e não quero ter que pegar meu celular porque é um instrumento de trabalho, porque eu vou ver uma mensagem no WhatsApp, eu vou ver o pedido do meu chefe, eu não quero. Eu quero deixar o celular em casa, no hotel, e poder não precisar utilizar. E aí tem esse outro lado. Aí você chega no restaurante, tem lá o QR Code, o restaurante não tem mais cardápio físico, só tem o digital, você está sem seu celular descarregou, qualquer outro problema. Como é que você faz? Então é preciso ter esse olhar também. Não necessariamente... eu até não gosto dessa visão de que todo destino vai ser destino turístico inteligente. Sim. Não gosto da visão e acho que a gente não precisa pensar de que é uma sequência evolutiva. Evoluiu para destino turístico inteligente. Não, é uma forma de se entender, de se enxergar, de governar. Com o uso de tecnologias, acho que é um olhar do que a gente tem disponível hoje, das ferramentas que a gente tem, saber utilizar. Mas não necessariamente em todo lugar você precisa ter Wi-Fi, QR Code e BINs e tá todo mundo o tempo todo conectado. Isso é uma questão até de acessibilidade, né? Assim, eu tô falando acessibilidade no sentido da pessoa que não é tão tecnológica assim. Então, às vezes, é comum você chegar num ambiente, numa loja, né, que a pessoa, para ter desconto, ela tem que baixar um aplicativo, tem que fazer isso, fazer aquilo. Tem pessoas que não se adaptaram a isso ainda. Então, isso também é proporcionar acessibilidade. Sim. Né? Você chegar e ter as duas opções. Né? E quem não sabe, tem pessoas que ainda não sabem usar QR Code. Né? Tem pessoas que ainda não sabem baixar um aplicativo. Tem celular que ainda não lê QR Code na câmera. Os mais novos, os mais recentes, a gente consegue já, você aponta, a própria câmera já identifica que é um QR Code e já... Mas tem celular que não, você tem que ter um aplicativo para ler QR Code, que não tem, gente. Exato, e tem uma questão geracional aí também, né? Totalmente. Meu pai, coitado, ele não tem condições de ler um QR Code. Exato, ele não vai abrir para fazer. Minha mãe, por exemplo, às vezes quer comprar alguma coisa, aí chega a pessoa para lá, é só a senhora baixar um aplicativo, não sei o que, aí minha mãe fala, não, obrigada, não vou comprar. Não vou comprar, porque assim, não está acessível a ela aquilo, né? Então, a gente tem que pensar também sobre isso, na experiência do turista, a experiência de todo turista, não é só a experiência do turista que está conectado, que esse turista ansioso, também tem aquele turista mais tranquilo, que ainda... Né, vive sem o celular o tempo todo. Isso. Tem que pensar nesse turista também. Tem, e é uma questão. Hoje, quando a gente discute o uso de tecnologia nas experiências, nas atividades turísticas, a gente tem que ter um olhar geracional. A gente tem que entender que tem um turista, geralmente, e aí um turista mais novo, que já está acostumado, que tem um recorte geracional aí que vivencia essas tecnologias de forma muito fácil e muito tranquila, mas também temos uma série de outros públicos que têm dificuldade com isso. Dificuldade que não querem, que não gostam, porque não têm acesso, e aí a gente também tem uma questão de acesso às tecnologias. A gente viveu aí a questão da educação durante a pandemia, que ficou o ensino todo remoto, e tinham crianças que não tinham acesso a computador, a tablet, a celular ou internet, era restrito. Então, sim, tem um público aí que tinham realmente... pais que não conseguiam também ajudar os filhos, porque não tinha acesso a essa tecnologia toda. Muita gente teve que se adaptar, né? E aí a gente precisa, acho que por isso que eu digo, aí até retomando anterior, não necessariamente todo destino tem que ser inteligente, sabe? Ele precisa se entender e precisa ver se é necessário. Porém, eu acho que todo destino ele deve se estruturar para adotar algumas ferramentas tecnológicas. Utilizar os benefícios das tecnologias digitais que a gente tem hoje para melhorar a gestão. Utilizar as ferramentas que existem, né? Não pensando só na experiência. Não precisa tudo ser realidade virtual, tudo ser realidade aumentada. Mas ele precisa ter algumas ferramentas básicas, algumas coisas que ele pode se utilizar da tecnologia para melhorar. Eu gostaria até de frisar, principalmente nas questões de gestão. Acho que seu grande passo do destino turístico inteligente é a gente instituir ferramentas de gestão dos destinos turísticos. A gente conseguir ter essa visão. É um dos elementos lá da metodologia do Brasil que está lá pontuadozinho.
E pensar também na experiência para o turista, aliás, o turista não, para quem mora na cidade. Porque quem mora na cidade, às vezes, quer, né, aproveitar a cidade, momento de lazer, o final de semana, né, não pensar só em quem vem de fora, proporcionar isso para quem mora também na cidade, proporcionar essa facilidade, essa acessibilidade, né, como a gente já discutiu um pouco aqui sobre isso. É fundamental. Acho que quando a gente pensa, a gente tem que pensar primeiramente a cidade. A cidade tem que ser boa para quem mora nela, tem que ser boa para quem vive ali. As pessoas só vão querer conhecer se as pessoas que ali vivem, que ali moram, elas gostem e estejam satisfeitas de viver ali. Então, você precisa. E aí, a tecnologia, quando a gente pensa nessa questão da comunidade local, é questão básica mesmo. Assim, às vezes até um radar, um monitor de segurança, para você saber como é que está a segurança naquela localidade, você melhorar a rota policial, a cobertura policial, isso vai ter um impacto também lá no turismo. Segurança, inclusive, é um dos eixos que o Brasil incluiu. É importante, no Brasil é importante incluir segurança, por favor. Mais segurança, por favor. Mais segurança, por favor. Tiago, eu queria que você falasse, assim como eu pedi para a Marta, né, para a gente finalizar aqui, qual conselho você daria para o gestor que está querendo transformar o seu destino em um destino turístico inteligente, que é que você orienta? Primeiro, eu acho que discuta no conselho. Leve essa ideia para o Conselho Municipal de Turismo, faça com que todos comprem essa ideia. Primeiramente isso, você não vai conseguir fazer nada só, não adianta ser a ideia de um gestor, você precisa levar isso para o Conselho, ter todo mundo... E aí, às vezes, é até o mínimo, entender o que é esse destino turístico inteligente, como pode se utilizar dessas tecnologias e buscar maneiras. Hoje a gente já tem... uma quantidade de dados e ferramentas disponíveis, coisas que estão postas. Ir buscar, procurar ver como é que pode pensar e pode trazer soluções para a sua localidade. E olhar para o turismo de uma forma, enquanto gestor, profissional. Acho que assim, como é que eu posso gerar dados, gerar informações que eu consiga analisar essa atividade de uma forma mais profunda e compreender. E, olhando, não precisa investir milhões, nem, como a gente disse, reinventar a roda. Já tem muita coisa posta. Às vezes uma boa ideia, né? E às vezes não precisa... Uma ideia bem feita. Bem feita é melhor do que uma ótima ideia não executada. E essa questão dos dados é muito importante, né? Porque muitas vezes o gestor, ele faz tudo da cabeça dele. Ou a equipe, é muito da cabeça. Eu acho, eu penso, eu acredito que... Mas a gente tem que estar embasado em pesquisa, em análise, em ciência, o que é que tem sido feito, o que é que tem acontecido, inclusive, como aconteceu no Brasil, né? De não chegar com a metodologia e jogar em um país com uma cultura completamente diferente. Então, dados hoje em dia, novo petróleo, né? Que funciona muito ali, não necessariamente funciona aqui. Exatamente. Mas se eu olhar e tentar transformar, quem sabe? Acho que é bem isso, Dani. Olha o que está acontecendo. Já tem muita gente fazendo muita coisa boa. Você não precisa... Às vezes o gestor, quem quer, trava um pouco. Mas eu não tenho nenhuma ideia inovadora, eu não tenho aquela estalo, né? Que tem que inventar, tem que ser um negócio... Não, olha, o que é que estão fazendo? Essa ideia que a Marta falou ter uma missão técnica lá em Medellín para conhecer, saber o que é que estava fazendo, para poder trazer para cá. O que o Brasil fez é muito legal. O que dá para trazer para cá. Nem tudo dá para trazer. Nem tudo dá para trazer. E como é que eu trago aquilo ali e adapto? O que é que eu consigo fazer? Amplia o olhar, né? Sim. Acho que essa troca é muito importante, sabe? Não precisa inventar nada do zero. Já tem muita coisa posta, já tem muita coisa aí, então... Dá uma olhada, conversa com os outros, vê outras cidades, tenta experienciar o que é que está acontecendo e ver como é que pode utilizar. A gente tem inclusive algumas plataformas até gratuitas que estão disponíveis. Eu quero fazer um mapa interativo da minha cidade. A primeira coisa que vai ter que fazer é usar ArcGIS, você tem que mapear todos, georreferenciar. Isso tem plataforma disponível com curso no YouTube que você não precisa contratar uma consultoria de 50 milhões para fazer, sabe? Isso. Você consegue com alguma dedicação, com a equipe técnica, com pessoas interessadas em ajudar, você consegue fazer. Acho que o que ficou hoje, né, sobre isso é a questão de ter um olhar contemporâneo, né, e focado na experiência. Isso.
Então, acho que esses 2 pontos aí resumem bem. E vamos lá, e o querer fazer. E o querer estudar fazer, e querer fazer. Acho que querer fazer e trazer isso para a gestão, né? Comitês são fundamentais. Aqui no Brasil a gente tem muito essa visão. Ainda bem, a gente está consolidando os comitês e os conselhos de turismo, mas é fundamental trabalhar em conjunto. Todos ganham com isso, né? Só Todos ganham. ganham. Não tem muito mistério. Tiago, isso aqui para mim foi uma aula. Para nós. Embora para nós, para quem está ouvindo, com certeza. Embora eu me interesse pelo assunto, confesso mais uma vez de que eu não tenho tido um olhar mais tempo, né, digamos, nem olhar, é tempo de sentar e me dedicar para ouvir mais, né, assistir algumas coisas mais. Então isso aqui para mim fiquei mais ouvindo, porque de fato foi uma aula. E você está de parabéns. Obrigado. Eu sei que não faz só, tem uma equipe também, né? Como a Marta, aí, brilhante, assisto ela de vez em quando. E eu quero já agradecer, né? Primeiro, sua disponibilidade. Segundo, a aula. Ou não, primeira aula, depois a sua disponibilidade. A aula é mais importante, é mais cara. E a sua presença aqui, você é brilhante, brilhoso, e tem uma luz e tudo mais. Obrigado. Gostei muito de conhecer você pessoalmente. Já tinha você, né? Até falei para você que me lembrava de você, porque a gente já tinha feito alguma coisa junto aí, um trabalho. E foi um prazer lhe conhecer pessoalmente, tê-lo aqui, e a gente espera que retorne, né, Leilane? Exato, com certeza. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Inclusive, quando a Leilane falou comigo um tempo atrás, acho que há uns 2 semanas, e essa semana passada, né, eu vou estar na Ampitur, não posso, não dá para fazer a gravação. E aí, quando ela disse que ia mudar a data, que ótimo, vou aí, acho que é importante a gente ocupar esses espaços. É importante a gente do turismo também... Falar, né? Trazer esses esclarecimentos, né? E do turismo, assim, a gente tem tanto podcast por aí de outros assuntos, de investimento, de horóscopo, de fofoca, e tão poucos de turismo. Então é bom a gente estar no YouTube, a gente estar num podcast, a gente estar nesses espaços. E falando sobre esses temas que é fundamental. Você falava, Dani, da questão de como é importante a gente estar falando sobre isso. A gente, semana passada, estava na Ampitur, que é o encontro nacional dos pesquisadores do turismo, e a gente tem um grupo de trabalho que fala só sobre tecnologia. E a gente estava dizendo isso, a gente estava feliz de como a gente estava sentindo uma maturidade no tema no Brasil, o quanto a gente estava percebendo que as pessoas estavam começando a entender mais, a pesquisar mais, a procurar saber mais, se aprofundar no conhecimento. Então, acho que a gente está vivendo um amadurecimento da área no Brasil, tanto quando a gente olha para o mercado das empresas, do setor público, querendo entender e querendo construir isso, tanto a iniciativa do Ministério, quanto também a gente vê isso na academia, os programas de pós-graduação, os pesquisadores olhando para essa questão de uma forma muito, muito cuidadosa. E o que é importante, é um tema que hoje se torna cada vez mais relevante, porque a sociedade da gente está mudando. Está exigindo, né? Está mais exigente, não tem como. Não é mais aquele negócio... Quando a gente pensa em gestão da qualidade, que é uma exigência, é nossa vida, a gente vive assim, isso aqui faz parte. Então, a gente não pode pensar o turismo longe disso. A gente tem que entender, como é que a gente inclui, como é que a gente aproveita, como é que a gente melhora a partir do que está sendo, porque a sociedade vai caminhar para isso. Então, muito bom. É muito bom estar falando e conversando sobre isso. Queria agradecer demais o convite, queria agradecer, vocês são ótimos, são maravilhosas. E precisando estamos aí. Nós somos maravilhosas e fofinhas. Né, Leilane? Vou ter que explicar isso depois no Instagram. Depois a gente explica. Tem que explicar essa agora história. Eu preciso fazer alguns agradecimentos, tá? Então, primeiro que eu quero dizer o quanto que estamos felizes e em termos 2 novos parceiros. Eu já anunciei lá no Instagram, mas estamos com 2 restaurantes que são 2 referências na Flórida. Um é o Camilas Restaurante, comida brasileira. Para quem vai a Miami, vai a Orlando, principalmente quem vai para a Disney, né? Escuta muito isso. Então, o Camilas Restaurante é um dos nossos novos parceiros e apoiadores. E o outro é bem novo, né? Acho que vai fazer uns 2 meses de inaugurado. A gente ainda não conhece, porque a gente ainda não foi nos Estados Unidos, né? Os vistos estão difíceis, eu preciso renovar.
Mas a gente resolve isso rapidinho. A gente vai não sei se é rapidinho, não. O agendamento do visto está um pouco distante. Mas a gente vai lá, com certeza, um dia. O BR-77 é um novo steakhouse maravilhoso. Então, a gente vai deixar eles marcados aqui embaixo, para que vocês possam dar uma olhadinha. E com certeza deve estar fazendo sucesso por lá, porque o churrasco brasileiro... Não deixem de ir. Americano nenhum consegue Vai resistir, à Flórida, procura. Vai num dos 2 restaurantes. E, claro, a Abave Paraíba e a Turistificando, que está conosco desde o início, né? Então, eu quero deixar aqui meu abraço, meu agradecimento e um beijo para quem está aí, um beijo para Tiago, um beijo para a fofinha da Leilane. E até o próximo episódio.